Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos falar um pouco a respeito de erros. Uma coisa que é relativamente comum na nossa vida, que nós cometemos, todos nós cometemos, e que muitas vezes repetimos, e aí começa a se tornar um problema. Então hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do erro e do quanto temos que considerar com mais seriedade os erros que cometemos. Eu vejo que nós temos vindo socialmente em um movimento de tornar o erro muito aceitável. E é preciso nós entendermos que o erro, ele é compreensível, ele não é aceitável. Qual que é a diferença? Quando eu compreendo algo, eu entendo os motivos que levaram aquele sujeito a cometer aquele erro. Ignorância, falta de conhecimento acerca de determinadas coisas, falta de hábitos sobre outras. Eu consigo compreender o que levou aquele sujeito a errar. O que não pode é se tornar aceitável, como se, tá tudo bem você errar, não tem problema você errar. Sim, tem problema. Não está tudo bem você errar. E se nós levarmos isso com a seriedade que é devida de ser levada, nós podemos evitar facilmente cometer novamente esses erros. E desse modo, podemos evitar consequências mais graves para esses erros. Eu vou contar uma historinha rápida, a maioria no meio da historinha já vai entender o sentido dela, que é a respeito justamente dessa questão da aceitabilidade do erro. Então você tem um sujeito que é relativamente descuidado, que tem uma atenção bastante dispersa, que é extremamente comum atualmente. Nós estamos socialmente em um movimento muito de atenção dispersa, até mesmo devido aos tipos diferentes de atenção que temos desenvolvido, devido ao celular, devido a vários outros aspectos. Nós estamos tendo cada vez mais uma atenção relativamente dispersa e menos condição e capacidade de uma atenção mais focada. E aí esse sujeito é bastante desatento, costuma frequentemente esquecer coisas dentro do carro. Uma dessas coisas ele esqueceu foi uma sacola de pão. Então ele vinha do trabalho para casa, passou na panificadora para comprar pão para o café da manhã do outro dia e ele acabou chegando em casa, fechou o carro e foi para dentro de casa. Estava cansado, tomou um banho, foi descansar e depois foi dormir e deixou a sacola de pão no carro porque simplesmente esqueceu, desceu tão cansado que não lembrou de pegá-la. E aí no outro dia, quando ele vai tomar café da manhã, ele se dá conta de eu não tenho pão. E aí ele se recorda, poxa, eu esqueci dentro do carro, eu comprei pão ontem. Ele vai até o carro, pega a sacola de pão e lhe passa o seguinte pensamento pela cabeça: tudo bem, as pessoas esquecem as coisas, é normal a gente esquecer uma coisa ou outra de vez em quando. Não é a primeira vez que esse sujeito esquece determinada coisa dentro do carro ou tem uma desatenção com alguma questão. Mas ele acha que tá tudo bem, é normal. Mesmo pessoas mais jovens acabam esquecendo das coisas, não é algo que eu deva me preocupar. Toma café, vai trabalhar. E ao longo da semana, ele por várias vezes repete esse mesmo ato. Esquece, chega no trabalho, esquece a pasta dentro do carro, daí só quando ele vai precisar de um documento dentro do trabalho que ele lembra que deixou a pasta no carro. Ele compra uma determinada coisa que está precisando no mercado, chega em casa, esquece dentro do carro e só lembra no outro dia, quando vai entrar no carro e vê a compra no banco de trás do carro. E assim ele vai cometendo esses pequenos erros ao longo da sua semana e tá tudo bem, é normal, acontece as pessoas esquecerem coisas dentro do carro. E aí, em uma outra hipótese, esse sujeito ele já vem em um movimento de às vezes esquecer algumas coisas dentro do carro, ele chega em casa e ele esquece essa sacola de pão no carro, igual na primeira hipótese. No outro dia ele acorda, se dá conta de que não tem pão, lembra que se esqueceu. Mas ao invés dele pensar consigo mesmo, é normal, as pessoas esquecem as coisas, o que ele pensa é, bom, às vezes acontece de a gente esquecer uma coisa ou outra, mas não é legal isso, porque eu deveria ter levado o pão para dentro, é uma responsabilidade que eu tinha, então eu tenho que tomar alguma medida para que não aconteça mais. Não é a primeira vez que acontece isso comigo, eu tenho o hábito de esquecer as coisas, então eu tenho que tomar alguma medida, criar algum hábito na minha vida que evite esse erro meu.
E aí, o que ele toma como decisão a partir desse dia? Bom, se eu sei que eu sempre esqueço coisas no banco de trás do carro, o que eu vou fazer é, sempre quando eu for descer do carro, antes de descer, eu olho no banco traseiro do carro, para depois descer, fechar a porta e ligar o alarme. Assim, eu evito deixar qualquer coisa dentro do carro. Decisão tomada, ele passa a fazer isso ao longo da sua semana. Nos primeiros dias até acontece de um dia ou outro ele esquecer de olhar, mas quando ele vai entrar na empresa, ele se lembra que ele esqueceu de olhar e ele decide, bom, eu decidi que eu ia sempre olhar, então eu vou voltar no carro, mesmo que eu não tenha comprado nada, mesmo que eu esteja com tudo na mão, eu vou voltar no carro, abrir o carro e vou olhar no banco de trás para ver se eu não esqueci nada. Fecha o carro e entra a trabalhar. E a partir disso ele cria um hábito que sempre antes de descer do carro ele olha no banco de trás do carro e não esquece mais nada no banco de trás do carro, porque ele olha, vê que tá lá, pega, apanha o que precisa levar e leva. Tá, esses dois sujeitos, um que continua aceitando o erro como normal e repetindo ele indiscriminadamente sem se preocupar em corrigi-lo, e um outro sujeito que imediatamente quando reconhece o erro e reconhece que não é legal esse erro, corrige. Nós temos uma segunda situação, na qual a irmã desse sujeito liga para ele avisando que ela está extremamente ocupada, que ela tem um monte de coisa para fazer e que ela está com o tempo muito justo, que ela não vai ter tempo de levar o seu filho no berçário. E como fica no meio do caminho do trabalho do irmão, ela imagina que não seria tão difícil para o irmão passar na casa dela, pegar a criança e deixar no berçário antes de trabalhar. E eu acho que aqui todos já entenderam qual é a questão. Esse sujeito passa na casa da irmã, segue para o trabalho. Chega no trabalho, fecha o carro e vai trabalhar. Exatamente nessa ordem. E não são poucos os casos que acontecem. Isso é uma história que eu criei fictícia para ilustrar o quanto é grave você aceitar pequenos erros e não corrigi-los e não levá-los com a seriedade que é necessária, mas não é uma história nem de longe inédita. Nós temos muitos, mas muitos mesmo, casos exatamente como esse, de crianças que faleceram dentro do veículo, assadas vivas, literalmente, porque as pessoas são irresponsáveis e acham que está tudo bem errar. Não, não está tudo bem errar. Você precisa sim fazer todo o possível para corrigir o seu erro, para amenizar as consequências dele e para não repeti-lo mais. O segundo sujeito igualmente passa na casa da irmã e segue direto para o trabalho. Só que, ao descer do carro para entrar para trabalhar, ele se lembra do hábito novo que ele criou, de sempre olhar no banco traseiro do carro. Ele olha no banco traseiro, vê o seu sobrinho, lembra-se que deveria ter deixado no berçário, entra no carro, volta para o berçário, deixa a criança e vai trabalhar. Essa é a diferença entre tolerarmos pequenos erros e acharmos que é normal errar e que está tudo bem errar, e entendermos que o erro é explicável, que o erro é compreensível, mas não é aceitável. Eu não posso simplesmente aceitar que está tudo bem errar. Não, não está tudo bem errar. Eu não devo errar. E quando acontece, eu devo fazer todo o possível e tudo que tiver ao meu alcance para amenizar as consequências desse erro, reconhecê-lo, pedir desculpas se for preciso, explicar o que aconteceu, entender comigo mesmo que não deveria ter acontecido e que eu vou fazer todo o esforço possível e talvez até algumas coisas quase que pareçam impossíveis para que esse erro não torne a se repetir. E aí muitas pessoas vão dizer, mas é diferente o sobrinho de uma sacola de pão. E é justamente aqui que as pessoas cometem o maior de todos os erros, de achar que a responsabilidade, que o comprometimento, eu posso classificar, isso eu tenho que ter mais responsabilidade, isso eu não preciso ter responsabilidade. Responsabilidade, comprometimento e ética é em tudo na nossa vida, em cada coisa. Eu tenho que ter responsabilidade e comprometimento no chopp, na cerveja que eu marco com os amigos no bar, e eu tenho que ter comprometimento e responsabilidade na minha entrevista de emprego. Não é a pessoa que vai explorar a minha mão de obra por um monte de anos, me pagando muito menos do que ela vale, que merece mais respeito do que os amigos com os quais eu marquei um encontro no bar.
Então, o comprometimento e a responsabilidade, eles devem ser cotidianos em todas as atitudes do nosso dia a dia, na nossa vida. Não é algo que eu tenho com determinada coisa comprometimento e responsabilidade e com outra não. É isso, espero que esse conteúdo seja útil para vocês. Se gostaram, clique em gostei, se inscrevam no nosso canal se não forem inscritos, ajudem a divulgar o trabalho do Filosofia da Psique e até um próximo vídeo.